Louvado seja Deus. Nessa oportunidade maravilhosa, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz permaneça em nossas vidas para sempre. Para nós sempre é um privilégio quando Deus nos proporciona a oportunidade para falar do seu grande amor, amor esse que nos resgatou das trevas, amor esse que nos alcançou lá no mundo de pecado, de imundícia, mundo de tristeza e de dor. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso e Ele tem provado isso dia após dia nas nossas vidas. Louvado seja Deus. A gente, quando começa a meditar no que Deus fez na nossa vida, nós nos alegramos. Quantas das vezes eu deitado na minha cama, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Eu acredito que não é diferente com os irmãos. Louvado seja Deus. Quantos aqui eram viciados em droga, viciados no alcoolismo, fazia parte de macumba, e hoje, pela misericórdia de Deus, é bonito, é cheiroso e dá glória a Deus. E tem uma esperança infalível que um dia entrará no céu de glória e permanecerá eternamente adorando Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, ser crente é maravilhoso. Louvado seja Deus. Embora que o mundo esteja de mal a pior, mas aquele que tem uma esperança em Cristo, ele tem alegria, independente da situação do seu bolso. O seu coração estiver contrito com Deus, ele tem alegria. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor Casimiro por ter a confiança de me convidar para me pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Quero ler a palavra de Deus em Abacuque, que é um dos profetas menores. Louvado seja Deus. Abacuque, capítulo 1. Vamos meditar um pouco neste livro. Nós estamos meditando, nós estamos a lição dos juvenis, que nós estamos ministrando ali para o jovem. Fala dos profetas maiores e dos profetas menores. E essa palavra, domingo passado, eu vi assim algo diferente. Aliás, algo que eu nunca tinha percebido no livro de Abacuque. E aquilo ficou no meu coração. Louvado seja Deus. Nós vamos falar no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Louvado seja Deus. Que nos diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, porque por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e o seu juízo e sai o juízo pervertido. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Glória a Jesus. Nós observa essa palavra de Deus falada por Abacuque. A gente observa uma coisa interessante. Alguém que tem uma intimidade com Deus, que ele tem o conhecimento de Deus, ele é diferente. E eu costumo dizer que não é por acaso que o mundo ele tem raiva do verdadeiro crente. O mundo ele não gosta do verdadeiro crente. Não é à toa que ao longo da história muitos têm sido mortos, têm sido torturados, têm sido perseguidos. Inclusive hoje há vários países que os cristãos eles são perseguidos. Louvado seja Deus. Mas nós observa que não é, e existem os motivos. Nós observa que o mundo, um dos motivos pelos quais ele odeia os crentes, tem raiva dos crentes, é porque crente de verdade, irmão, ele não vai com a multidão, ele fica com Cristo, ele segue os passos de Deus, ele segue os passos da verdade, ele caminha em santidade, ele caminha em sinceridade,
E o mundo, nós sabemos que, como diz lá em Timóteo, ele vai de mal a pior. Os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas aquele que tem base na palavra de Deus, ele permanece firme. Louvado seja Deus. Ele não deixa se corromper. Ele não deixa ser levado. Ele permanece em Cristo Jesus, que deu a vida ali na cruz do Calvário para nos salvar. Então nos observa que Abacuque, ele fala com Deus. Ele vê que a nação, o reino do sul, louvado seja Deus, porque ele fala exclusivamente ao reino do sul, pois o reino do norte já tinha sido levado nessa época, ele já tinha sido levado para o reino, pelos assírios, já tinham sido levado cativo. Então, o reino do sul, louvado seja Deus, ele estava entregue ao pecado, ele estava entregue à maldade, fazendo todo tipo de coisas que não agradava a Deus. E nós observamos que na oração de Abacuque, ele clama a Deus, louvado seja Deus. E a gente observa que ele está angustiado com a situação, com a vida da sua nação, do seu povo, de uma forma geral. Nós observamos que tanto o profeta Isaías quanto Ezequiel, eles profetizaram contra o pecado daquela nação, louvado seja Deus, contra a nação de Judá. Eles estavam entregues ao pecado, e Abacuque, ele se angustiava no seu coração, pois ele conhecia um Deus de justiça, que vingava com veemência. Ele não tardava em vingar ali os pecados, e ali ele começa a clamar a Deus, louvado seja Deus. Irmão, isso aqui nos mostra para cada um de nós, que quando aqui a solução para os problemas se cessarem, quando aqui não tiver mais solução, nós temos um Deus que tem solução para todos os nossos problemas. Ele resolve aquilo que é impossível, porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que provê. Então nós precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus através do profeta Abacuque, louvado seja Deus. E ali ele começa a clamar: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutará? Gritarei violência e não salvará, louvado seja Deus. Irmão, quantas das vezes nós já oramos? Às vezes a gente ora por um problema, pela uma situação. Às vezes um filho que está nas drogas, um esposo que não é crente, uma esposa que não obedece à palavra de Deus, e a pessoa ora, o crente ora, e ele vai pedindo a Deus, e ali parece que Deus não está ouvindo, e Deus parece que não está se importando para a situação, louvado seja Deus. Mas a Bíblia, lá no capítulo 5 de Salmos, se eu não me engano, ele diz que enquanto o crente dorme, o justo dorme, Deus está trabalhando, louvado seja Deus, aleluia. E aqui nos observa que Abacuque, ele estava angustiado ali pela situação, pois ele sabia do que falava a Torá, ele sabia o que falava a lei, louvado seja Deus, que aqueles que permanecessem no pecado, louvado seja Deus, eles seriam castigados. E ali ele estava questionando a Deus, por que ele não tinha trazido ali o castigo para aquela nação pecadora, louvado seja Deus. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, louvado seja Deus. Nós observamos que Paulo é um pouco diferente a preocupação de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, porque aqui ele queria que Deus trouxesse logo a recompensa dele de castigo. Nós observamos que Paulo em Atos, ele andando ali pelas ruas de Antena, ele se angustiava por ver o pecado de forma alastrada, de forma muito abrangente, louvado seja Deus, e ali ele se perturbava, pois o desejo de Paulo era que Deus salvasse as almas, que as pessoas viessem ao pleno conhecimento da verdade, de quem ele é Cristo, louvado seja Deus, aquele que foi capaz de dar a sua vida para nos salvar. Nós observamos aqui que Abacuque, ele estava ali angustiado e preocupado. No versículo 5, Deus começa a responder a Abacuque. E aí ele diz assim: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis,
quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que o lobo. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia, que se apressam à comida. Eles todos virão com violência no seu rosto, e o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra os tomarão. Então passarão como vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não moraremos, ó Senhor. Não és tu desde sempre, Senhor? Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não moraremos, ó Senhor, para juízo, e puseste, tu és a rocha, e fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação. Não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, te cala quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que ele. Louvado seja Deus. A gente observa que Abacuque, ele clamou a Deus para ele vingar o pecado da nação de Judá. Mas ele ficou perplexo, ele ficou ali preocupado, achou estranho, na verdade, ele achou estranho, porque Deus ia usar um povo mais injusto ainda para castigar ali Judá. Louvado seja Deus. E ali ele pergunta a Deus, por que ele ia usar uma nação mais pecadora? Irmão, Deus, ele não é para ser questionado. Louvado seja Deus. Deus, ele é para ser obedecido. Quando a gente vai ler mais com profundidade a palavra de Deus, Deus não está preocupado de ser entendido. Deus não está preocupado que nós venhamos observar ele, de compreender na sua totalidade, porque a Bíblia diz que ele é grandioso, que é inentendível em certa situação. Louvado seja Deus. Em Deuteronômio capítulo 29 e o versículo 29 diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, as ocultas pertencem a Deus. Deus, ele deve ser, aleluia, obedecido. A sua palavra dirigida a cada um de nós precisamos obedecer, se quisermos sermos felizes, se quisermos alcançar os nossos objetivos, se quisermos termos família bem estruturada, se quisermos ter uma vida quieta. Louvado seja Deus, nós precisamos obedecer a sua palavra. Nós, se perguntar, todos nós queremos ser Abraão. Todos nós queremos receber o que Abraão recebeu. Todos nós, se perguntássemos, todos nós queríamos ter as honras que José do Egito recebeu. Mas nós precisamos observar um detalhe. Irmão, Abraão, ele não questionou Deus. Deus diz, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. E ele não questionou, ele foi perambular pelo mundo. Ele era alguém sedentário, ele tinha casa, ele vivia sossegado. E Deus mandou que ele se tornasse um nômade, ele fosse andar, perambular pela terra. Mas ele não questionou, ele foi. Louvado seja Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela nos mostra que Deus, ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. Porque no momento que nós obedecemos a sua palavra, ele se responsabiliza para nos abençoar. Louvado seja Deus. Se alguém ele vive bem, se ele obedecer a palavra de Deus, espiritualmente ele viverá melhor. Louvado seja Deus. Por isso que vale a pena
obedecer a palavra de Deus. Então nós observamos que Abacuque, ele questiona Deus, e quando Deus responde, porque Deus, irmão, ele faz, porque Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é criador, Deus levanta, Deus abate, louvado seja Deus. A quem quer ele honra, a quem quer ele abate, e assim sucessivamente. Nós observamos que, como já falamos, Deus, ele quer que nós obedeça a sua palavra, louvado seja Deus. O versículo 14: e faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe, louvado seja Deus. Mas nós vamos observar que a visão e o comportamento, a forma de ver de Abacuque vai mudar, louvado seja Deus. Isso aqui que eu achei interessante quando eu li esse texto, porque no início ele começa com uma visão a respeito de Deus, mas depois vai mudando, e aí termina de uma forma maravilhosa. É isso que me chamou a atenção. No capítulo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo, porque a visão é ainda para tempos determinados, até o fim falarás e não mentirás. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá, louvado seja Deus. Então Deus começa a responder a Abacuque, aleluia, e ele começa a dizer que não é em certo tempo que vai se cumprir. Ele não responde de acordo com o que Abacuque ele queria ouvir, mas ele começa a responder ele, louvado seja Deus, porque Deus ele tem a sua maneira de trabalhar, porque como nós sabemos, irmão, nós somos limitados em tudo. Deus é ilimitado, nós somos atemporal, nós somos temporal, Deus é atemporal, nós estamos sujeito ao tempo, nós nascemos, envelhecemos e morremos. Deus tanto faz ser hoje como daqui 1000 anos, Deus é a mesma coisa, louvado seja Deus, nada atinge a Deus. É por isso que vale a pena a gente servir esse Deus, porque Ele é maravilhoso, louvado seja Deus, Ele é, aleluia, gracioso. Nós sabemos que o que mais me impressiona é o amor de Deus para conosco, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso, mas Ele nos ama, e Ele prova o seu amor para conosco. Ele não é aquela pessoa falsa que diz que ama e age diferente. Não, Ele é amoroso, porque o que é de melhor Ele deu para nos resgatar. Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário para nos resgatar. E a gente observa que Jesus ele viveu as agruras que nós vivemos. Jesus sofreu as limitações do tempo. A gente observa que Jesus ele teve fome. Jesus ele se entristeceu. A gente observa aqui no Getsemane que ele diz: a minha alma está triste até a morte. Louvado seja Deus. Aquilo que você passa com aquela tribulação, com aquele problema, que você diz: meu Deus, não tem mais jeito. Jesus um dia ele sofreu isso também. Na oração ele deixa isso muito claro: se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feito a tua vontade. Todavia seja feita a tua vontade. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho, para nos resgatar. A gente observa que, para mim, a parte mais dramática foi quando Ele orava ali intensamente. Eu acredito que aquele momento ali é um momento muito negro. Era um momento muito difícil, dele orando ali, saindo sangue no lugar de suor. É uma situação muito dramática, muito terrível. Mas ali ele suportou para que hoje eu e você tivesse a oportunidade de levantar a mão e glorificar a Ele, porque Ele merece. Louvado seja Deus. No versículo 11 do capítulo 2 diz assim: porque a pedra clamará da parede, e a treva lhe responderá do madeiro. Louvado seja Deus. Deus observa que o que Deus quer dizer? Que não existe nada encoberto, não existe nada que Ele não esteja vendo.
Mas tudo Deus, ele trabalha de maneira que o homem, ele não tenha como ter desculpa diante de Deus. Às vezes eu fico meditando, e às vezes tem gente que desiste da fé, e outro permanece. A gente observa que Jesus, ele uma certa vez, ele falando ali para o povo de Israel, ele disse que no juízo, certas cidades se levantariam e condenaria alguém. Louvado seja Deus, porque alguém não suportou, mas outros suportaram. Eu acredito que da mesma forma vai acontecer com aqueles que desistiram. Ele vai usar pessoas que estavam ao lado dele, que resistiu, às vezes provas piores do que ele, para dizer: olha, esse daqui venceu, essa daqui venceu. Louvado seja Deus. Portanto, Deus, ele trabalha de maneira que o homem, ele não tenha desculpa. Se um dia alguém porventura cair nessa desventura de cair em pecado diante de Deus no dia do juízo, louvado seja Deus. Mas nos observa que Deus, ele é maravilhoso, e ele dá a entender a cada um de uma maneira maravilhosa. Depois que Abacuque, ele ouve a palavra de Deus, ele diz no versículo 2 do capítulo 3, olha o que ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A gente observa aqui que já mudou a conversa. Antes ele estava muito aflito, ele queria resposta. Aqui ele já disse: Senhor, aviva a tua obra quando tu quiser. Quando o Senhor achar propício, quando o Senhor achar ideal, aviva a tua obra no meio dos anos. Louvado seja Deus. Aqui ele ouviu a palavra de Deus e ele disse que temeu. Irmão, a palavra de Deus, quando ela é falada, direcionada aos nossos corações, a gente sente, a gente teme a palavra de Deus. Ultimamente eu tenho visto aqui, e eu fico assim meditando, que houve uma guerra, mas almas foram salvas. A gente vê pessoas que vêm tipo se arrastando, sem força, mas vêm e entregam as suas vidas na mão de Deus. Louvado seja Deus. A gente observa que o reino das trevas está furioso, mas o reino de Deus, ele prevalece. Porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja Deus. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Então a gente observa que Abacuque, ele entendeu a voz de Deus. Ele começa a entender. Isso aqui, irmão, acontece nos dias de hoje. Às vezes o pastor está lidando com uma situação difícil, e alguém que não entende o processo, às vezes está de longe, quer que o pastor age de qualquer maneira, e ele espera em Deus, porque ele tem um conhecimento mais aprofundado de Deus. E às vezes alguém fica querendo que Deus haja, mas ele sabe que Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus dá o sinal, Deus dá a visão correta, e assim Deus, ele trabalha de uma maneira que a pessoa vem entender. A gente observa que antes ele estava muito aflito, parece que não tinha temor. Aqui ele já temia. Louvado seja Deus. Isso faz parte da questão da salvação progressiva, porque a salvação ela é imediata, progressiva e eterna. Então isso aqui faz parte do ajuste, da compreensão, da maturidade, da individualidade da pessoa. A pessoa vai crescendo. O interessante é que Deus, ele compreende isso e vai nos ensinando de maneira maravilhosa. Os irmãos que são novo convertidos, olha, a Bíblia, ela não promete que nós vamos ficar livres de tribulação, mas uma coisa é certa: Jesus diz: eis que estarei convosco, aleluia, todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Ele não diz que vai ser só mar de rosa, mas ele vai estar conosco. Louvado seja Deus. Ele vai estar ao nosso lado, nos dando força, vai nos dar vitória diante das tribulações, diante dos momentos difíceis. Louvado seja Deus. Porque ele já mostrou que é possível vencer as tentações, o diabo, a carne e o pecado. Louvado seja Deus. Ele mostrou isso através da sua vida. Louvado seja Deus. A gente observa o versículo 16. Aqui ele louva a Deus. Aqui ele se abre. Ele diz assim: ouvindo o meu ventre se comoveu, a sua voz
a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeceu dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Aqui, irmão, ele está alcançando o pico da maturidade. Louvado seja Deus. Isso aqui é o que cada um de nós devemos buscar. Não ficar apavorado, não ficar desesperado com o que está acontecendo lá fora. Conosco, Deus se responsabiliza de nos dar vitória, de restaurar o nosso pai, de nos dar vitória e nos tirar do problema, nos tirar daquilo que nos aflige. Deus, ele tem poder de transformar a vida. Deus, ele tem poder de mudar corações. Deus, ele tem poder de curar. Deus, ele tem poder de libertar. Deus, ele tem poder para nos trazer aquilo que nós realmente precisamos. Louvado seja Deus. Aqui a gente observa que para ele tanto fazia ter monância, ter fartura, como ter escassez, ele se alegraria na salvação em Deus. Louvado seja Deus. Isso é que é interessante. O versículo 19 diz assim, aliás, o 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A gente observa, irmão, que ele não disse assim: eu me alegrarei no Deus da minha casa. Eu me alegrarei no Deus que deu muitos bens. Não. Ele estava falando uma questão espiritual. Louvado seja Deus. Aquele que traz paz para a minha alma. Aquele que traz uma fé inabalável. Aquele que traz um verdadeiro amor ao meu coração. Aquele que realmente, ele fortalece a minha fé. Louvado seja Deus, para viver, independente de eu estar vendo a solução ou não. É isso que cada um de nós precisamos, confiar em Deus verdadeiramente. E não, na hora de um problema, nós queremos voltar para trás. Nós queremos carregar mágoa de alguém. Às vezes, tem pessoas que alguém passa por ele, o irmão, e dá paz do Senhor, não dá paz do Senhor. Aí ele acha que o irmão está com raiva dele, ou algo dessa natureza. Mas a pessoa nem viu. E começa a criar aquela situação. Às vezes alguém dá uma má resposta e algo nesse sentido. E às vezes a pessoa se entristece. Irmãos, se nós olhar para Cristo, ele sofreu, aleluia, tudo aquilo que alguém não gostaria de sofrer. Mas ele permaneceu firme. E a gente observa que ele foi tão forte. Para o mundo isso é fraqueza. Mas para Deus, isso realmente é ser forte. Não responder à altura do que das provocações. Permanecer equilibrado. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos ter o domínio próprio. Jesus, ele mostrou na sua totalidade o seu domínio próprio. Ali a gente observa que Judas, ele o traiu e ele chamou ele de amigo. E Jesus não era hipócrita, irmão. Ele realmente falava de coração. A gente observa ali que na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Então nós precisamos cada dia buscar esse nível de maturidade que ele nos mostra através da sua vivência. Isso é uma vida muito equilibrada. Louvado seja Deus. Eu tenho muita dificuldade para ser uma pessoa equilibrada, mas a graça de Deus, ela vai cada dia nos moldando. Cada dia ela vai nos dando o entendimento. Louvado seja Deus, porque Deus, ele trabalha na nossa vida. Se você tem uma vida, acha muito difícil, permaneça firme. Deus, na hora certa, ele vai te abençoar. Ele vai abençoar gradativamente. Deus, ele trabalha de acordo com as nossas condições.
Louvado seja Deus, porque nós não temos condição de aceitar Jesus hoje e já permanecer, e já ter uma vida de maturidade de forma completa. Não, é no dia a dia que ele vai trabalhando. A gente observa aqui que ele falou com Abacuque, falou com ele muito aflito. Depois ele vai ouvindo a palavra de Deus, ele vai temendo e vai compreendendo, e depois ele já está disposto. Aconteça o que acontecer, ele vai se alegrar no Deus da sua salvação. Então que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor, não só agora, mas que seja para sempre. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Maravilha.